própria Denise, a própria professora Elmira, sempre me deram essas oportunidades, essas indicações, né? Eu sou bibliotecário da UNB, alguns de vocês já devem me conhecer de lá, tem inclusive ex-estagiários meus aqui, que eu vi, chegando aí. Hoje já profissionais formados e trabalhando, né? Então fico muito feliz com isso. Espero que eu tenha sido um bom exemplo, pelo menos. Mas, mas enfim, eu trabalho há 8 anos no setor de referência, já peguei muita pesquisa por aí. O Mendeley, nós levamos para lá, nós iniciamos com o Mendeley lá na BCE em 2013, se eu não me engano, né? Eu que levei essa ideia para lá, né, para a gente começar, e eu comecei a passar nos fins, assim, nos finais dos treinamentos de pesquisa, e aí começou a ter uma demanda maior, e aí explodiu 2014 para 2015, ele já era um produto lá da BCE, né? Então teve essa difusão maravilhosa e assim, nós estamos hoje trabalhando com o Mendeley, mas o nosso intuito aqui é que vocês percebam como funciona um gerenciador de. E, na verdade, o Mendeley é um dos gerenciadores de referência que existem. Então, caso ele seja descontinuado, caso tenham novas atualizações nele, vocês estarão assim, digamos, capazes de migrar para outro, né? Sem problema nenhum. A ideia é, 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 assim, seria que nós, como pesquisadores, né, tenhamos esse domínio dessa estrutura para que a gente consiga sempre evoluir, né? Então não vamos depender exatamente só do Mendeley, vamos entender a estrutura e com isso a gente consegue caminhar. Estamos aí há 7, né, 6 anos trabalhando só com o Mendeley, praticamente, mas porque ainda hoje ele é a ferramenta de gerenciamento de referência mais amigável, mais fácil da gente passar e que tem uma versão free que é muito boa, muito acessível. Então, por isso a gente faz uso dele ainda e por isso a gente vai falar dele hoje, um pouquinho para vocês, tá? É... Vamos lá. Bom, grupos de pesquisa, né? E eu até falei com a professora Valéria isso. Eu só trabalhei com 2 grupos de pesquisa, né? Assim, foi algo que me chamou um pouco a atenção e eu falei, poxa, pode ser interessante, né, para mim, para o grupo e tal. Então tive 2 experiências muito boas, até com o professor Estevão, que eu vi que ele estava como convidado. Não sei se ele vai estar aqui hoje. E foi super legal. E assim, foi muito proveitoso, aprendi demais com os pesquisadores. E pretendo trazer um pouco disso que eu aprendi, mais um pouquinho, né, para vocês, certo? E vamos lá, né? Espero fazer parte desse e de vários outros grupos dentro da UNB também. Adoro, sem problema nenhum. Bom, eu vou compartilhar com vocês a telinha do próprio Mendeley. Bom, quem não tem cadastro ainda no Mendeley, sugiro já fazer o cadastro, tá? Entra aí no site do Mendeley, www.mendeley.com, faz o cadastro lá, a, assim como uma conta, né, de vocês. Essa conta ela é uma conta geral da própria Elsevier, então ela serve também para Library, hoje é Book Central, né? E alguns de vocês já devem ter acessado pela UNB esse acervo da eBook Central. Ele é o mesmo login, tá? Mas tudo bem, também pode fazer outro aí sem problema nenhum. E também, quem já quiser ir adiantando, faz o download do Mendeley Desktop, que a gente vai usar ele para poder organizar a nossa pesquisa. Eu vou mostrar mais à frente. Bom, antes de entrar para o Mendeley, eu vou contar para vocês uma historinha da construção disso, que é importante a gente saber até para entender como esse documento hoje entra e funciona dentro do Mendeley. Então, tudo começou lá em 1980 com o EndNote, né, que ele foi criado em uma universidade americana, esqueci o nome agora, e aí alguns estudantes fizeram um sisteminha de organização de referência, apenas referência, né? Então você inseria os dados ali, autor, título, volume, ano, etc. E o sisteminha organizava em um formato de referência. E o sisteminha era esse, chamado EndNote. Posteriormente, em 81, 82, ele passou a ser comercializado como um software, né?
E ele foi muito usado, e foi só ele por muitos anos, né? Ali, nos anos 90, começaram a surgir outros, tá? E com a própria evolução da tecnologia, né, no início dos anos 90, já era possível você armazenar essas referências. Ou seja, se eu usei um, um artigo na minha monografia, fiz a referência dele, deixei no programinha, quando eu fizer um artigo ou, enfim, algum outro trabalho lá na frente, for fazer uso daquela referência, ela já estaria guardada comigo, tá? No início dos anos 2000, o Mendeley foi criado, acho que em 2004, 2006, não me lembro agora. Foi possível que nós anexássemos arquivos a essa entrada referencial do artigo. Então, observa, a gente tinha antes apenas a referência do artigo. E, posteriormente, já nos anos 2000, foi possível anexar um arquivo a essa entrada referencial. O que é isso? É o PDF daquela referência que a gente tem. Ou seja, o Mendeley hoje, que eu vou mostrar para vocês, e outros gerenciadores, eles vão trabalhar com dois objetos, que é a referência e o PDF. Tá? Dependendo do tipo de pesquisa, né, muitos de vocês vão fazer uso apenas das referências, em 90% da pesquisa. Posteriormente, vocês vão precisar de algum texto completo. Agora, dependendo da pesquisa ou do estudo seu, você vai ter que fazer uso dos PDFs já no início, né? Então é importante que a gente entenda esses dois elementos de formas separadas, tá? Mas que vão dentro do Mendeley trabalhar juntos, correto? Então, vamos para o site do Mendeley. Ah, sim, se vocês tiverem alguma pergunta e tal, a turma está com 30 pessoas, tá? Mas fiquem à vontade, pode abrir o áudio, tirar a dúvida na hora, ou escreve no chat, a professora Ana pode me chamar aqui, me interromper, ou tirar a dúvida na hora, sem problema, tá? Qualquer observação, qualquer probleminha, pode chamar aí. Vou compartilhar com vocês aqui o site do Mendeley. Perfeito, estão todos vendo aí o site do Mendeley. Eu vou deixar ele um pouquinho menor, porque o Teams coloca uma barrinha em cima, fica horrível de ver. Aqui, pronto. Tá todo mundo vendo o site do Mendeley aí, correto? Bom, eu já tenho minha conta, né? Quem não tiver, pode ir criando aí a conta. Eu vou entrar por aqui, já. Eu tinha que ter falado isso antes, já, para pedir para todo mundo fazer a conta, que já ia ser mais fácil. Aí entra com um e-mail aí. Não precisa ser um e-mail institucional, tá? O meu tal da BCE aí, mas foi um teste que eu fiz, mas pode ser o e-mail pessoal de vocês, até melhor que seja. Ok, entramos aí na plataforma do Mendeley online, né? Ele tem uma estrutura online, ele está inclusive atualizando essa estrutura online, tá? Mas para a estruturação da nossa pesquisa, o Mendeley Desktop, que é o software que vocês vão baixar, ele funciona melhor. Então eu vou passar aqui e falar sobre essa estrutura do Mendeley Online, e depois eu vou para o desktop mostrar para vocês as outras funções. Então aqui, ó, vejam que aqui na direita tem uma foto minha, meu nome, né? Ou seja, é um perfil virtual de vocês, vocês podem criar, podem editar isso aí. Como se fosse uma rede social, né? A gente tem aqui um feed de notícias que ele traz sugestões, traz atualizações de pesquisadores que vocês seguem, tá? Sugere aqui, ó, surgiu um documento, parece ser seu. Aí você pode marcar como meu, né? E aí ele fica linkado com o seu perfil. Mas são detalhes, isso não é necessário nem vital para o uso do desktop lá na frente, tá? Estou só mostrando. Então, tem um feed de notícias, tem aqui o library, que eu vou voltar daqui a pouco, que é a nossa biblioteca. Tem aqui sugestões, que ele sugere também material para vocês. Tá com erro, enfim. Finge que eu não cliquei. Grupos. Ele mostra grupos de pesquisa do mundo inteiro sobre diversos assuntos. Então, assim, eu posso inclusive criar um grupo meu, só comigo, por exemplo. Por quê? Aqui eu consigo localizar grupos sobre temas específicos. Então, eu entrei aqui. É bom. Tem esses dois aqui que eu já tinha criado, mas eu não participo de nenhum outro. Assim, teria que ser aqui na caixinha de search para eu buscar por um grupo, né?
Então, por exemplo, eu coloco diabetes. Vamos ver se tem algum grupo. Então, ele trouxe um geral aqui de cardiologia clínica, um de diabetes, 54 membros, 196 membros, Journal of Diabetes Research, Clinical Metabolism, 46 membros. O que são isso aqui? São grupos que usaram o Mendeley para construir uma estrutura de pesquisa em algum momento da pesquisa deles. Então, tem grupo aí que vai ter data de 2012, 2013, né? Mas muitos deles a gente tem acesso às próprias referências que eles utilizaram e tal. Então, dependendo do tema, pode ser interessante localizar aqui um grupo de pesquisa sobre aquele assunto, né? E você vê o que eles estão lendo, tá? Da mesma forma, vocês podem criar um grupo, também só de vocês, mas para divulgar, né? Deixar visível o que vocês estão pesquisando. E vocês podem deixar disponível as referências do que vocês estão lendo, né? Ah, então eu estou pesquisando sobre o tema tal. Eu posso criar um grupo que outras pessoas vão visualizar isso e podem entrar em contato comigo, enfim. Datasets. Aqui é um espaço para depositar dados de pesquisa. Está um pouquinho lento, mas enfim. Eu vou explicando por aqui. Datasets, então, eu posso depositar partes da pesquisa que eu não cheguei a publicar. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 fotos de microscópio de uma bactéria X, eu fiz o meu artigo sobre essa bactéria, mas eu não publiquei aquelas 100 fotos. Eu posso publicá-las aqui em datasets. Tá? Se eu tenho planilhas, gráficos que eu não publiquei, mas que podem ser interessantes para outras pessoas, também posso publicar nesses datasets. E ele ganha um DOI, né? E ele vira um documento que pode ser citado por outras pessoas. É bem interessante isso aqui. Careers são vagas de emprego que as empresas oferecem, né, por aqui. Sei que tinham umas em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, mas fora daqui é mais comum. Aqui tem muito poucos. E aqui, funding, são processos de financiamento. Então, aqui eu tenho vários editais, vários processos seletivos de projetos para financiamento. Então, dependendo do que for, também pode ser interessante. Mas tudo isso são acessórios que giram em torno desse perfil do Mendeley. O principal que nós vamos utilizar para a nossa pesquisa, para o dia a dia, né? Para quem está aí, que seja no começo da graduação, que começou a chegar aquele monte de PDF, essa parte agora vai ser muito útil. Ou para quem já está no mestrado, doutorado, fazendo um levantamento sistemático e tal, isso aqui é que vai ser a parte que importa para a gente, que está na nossa library, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir a minha biblioteca de artigos pessoal. Então, aqui é um controle de tudo que eu selecionei para a minha pesquisa, que eu já fiz leitura ou não, mas vai estar aqui, tá? Agora, é bom, aqui ele está puxando, né? Tá puxando alguns artigos que eu tinha colocado, que eu já fiz uns testes no Mendeley hoje mais cedo, para mostrar para vocês. Então, ele pode demorar um pouquinho aqui. E aqui eu tenho a mesma estrutura que eu vou ter no Mendeley Desktop, que é o software que eu tenho baixado na minha máquina e que vocês podem baixar também, né? Quem não baixou, sugiro que já faça o download do Mendeley Desktop, tá? Bom, na esquerda aqui eu tenho a seleção das partes da minha biblioteca. Então, aqui eu tenho todas as referências da minha biblioteca. Aqui eu tenho, por exemplo, as Recently Added, que são as últimas referências que eu adicionei na minha biblioteca. Ou seja, eu tenho aqui o controle de entrada de documento. Eu posso ter aí 1 milhão de referências e aqui eu vejo quais foram as últimas que eu coloquei, tá? Ele traz, acho que até de uma semana aqui. E aqui, Recently Read, aqui eu tenho um controle de leitura. Quais foram as últimas referências ou PDFs, né, que eu abri para leitura. Ele mostra aqui também, tá? Favoritos, seleção de favoritos, eu vou mostrar posteriormente como que o pessoal de pesquisa utiliza esses favoritos. Eu posso deixar alguns documentos favoritados, tudo bem, mas ele funciona também de outra forma, eu vou mostrar depois. My Publications, né, que é aquele link que eu falei lá no começo, quando você linka o seu perfil a documentos que você publicou. E Trash, a lixeira normal. Aqui eu tenho as coleções, que são as pastas dentro do meu Mendeley, né? Dentro da minha biblioteca. Grupos privados e grupos públicos.
Nesse caso dos grupos do Mendeley, isso é importante, tá? Não vamos com muita sede ao pote nesse caso aqui. Grupo no Mendeley é muito burocrático, não é muito funcional para o dia a dia de um grupo de pesquisa, tá? Mesmo na versão paga do Mendeley, tem muitas limitações. Então, a minha sugestão hoje, o que eu percebi com os outros pesquisadores, é que para você compartilhar um conteúdo ou um conjunto de conteúdos, é interessante que use ou o próprio Dropbox ou o próprio Google Drive para esse tipo de trabalho. Então, eu estou aqui coordenando um grupo de pesquisa, né? Eu vou compartilhar com ele esse conjunto de artigos, posso fazer pelo Google Drive, tá? E eles vão adicionar no Mendeley pessoal deles, porque aí dentro do Mendeley pessoal deles, eles vão fazer a leitura no ritmo deles, eles vão fazer as anotações no ritmo deles, e aquilo é, é uma estrutura de controle pessoal da sua leitura, do seu estudo, tá? Então, grupo para compartilhar material via Mendeley, não. Eu não recomendo e nunca vi ninguém usando isso com muito sucesso, não. Tá? Vamos agora para o Mendeley, então, desktop, que é o que eu vou trabalhar mais com vocês. Bom, gente, por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo bem? O áudio, imagem, beleza? Tem uma luz aqui, iluminação, né, na minha cabeça. Mas tá tudo certo. Agradecer a você também pela atenção, tá? E por ter passando essas informações de forma gentil. José Carlos. Beleza, José Carlos, obrigado, viu? Valeu, obrigado pela participação. Qualquer dúvida, só chamar aí. E também, se houverem respostas que eu não saiba responder, temos muitos pesquisadores aqui, por favor, podem intervir também e chamar, pedir a palavra. Agora eu vou compartilhar com vocês o Mendeley Desktop. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, achei. Vamos lá, agora vocês estão vendo o meu Mendeley Desktop. Ele é um pouquinho bagunçado, organizei um pouquinho hoje de manhã, mas é esse aí. O de vocês, ele vai estar em branco, né? O meu já tem muitas pastas aqui, mas o de vocês ele vai aparecer em branco. Deixa eu criar uma pasta aqui, só para... Aqui, ó. No de vocês, essa tela do meio vai ficar em branco, né? Porque ainda não tem documentos adicionados. Vocês podem experimentar aí, pegar um PDF da máquina de vocês, já jogar aqui para dentro do Mendeley, para ver como ele aparece. Deixa eu ver se eu tenho um fácil aqui, só para mostrar para vocês. Apaguei meus artigos tudo do computador. Tá tudo aqui dentro. Mas vamos lá. Bom, essa estrutura é muito similar àquela online que a gente viu, tá? Então eu tenho essa estrutura da esquerda e tudo que eu selecionar aqui na esquerda, ele se reflete no centro. E tudo que eu selecionar no centro, ele vai se refletir nessa tela da direita. Então, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui em All Documents, que são todos os documentos que eu tenho no meu Mendeley, que é coisa pra caramba. Clicando aqui, ele traz os dados aqui na direita, tá? Tá escrito aqui, detalhes, que são o quê? Os detalhes de descrição desse item. Ou seja, aqui eu tenho o título, aqui eu tenho o autor, o journal, o ano, os dados de descrição desse material, inclusive o abstract, né? Essa estrutura, geralmente, ela vem completa, dependendo de onde eu estou baixando essa informação. Então, se eu peguei um conjunto de referência lá da PubMed, da BVS, trouxe para cá, isso aqui virá completo, tá? Se eu peguei de uma outra base, ou se é um artigo digitalizado, por exemplo, ele não traz esses metadados, ele vem em branco, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente mexe com isso aqui. Tinha um outro detalhe que eu ia falar. Sim. Aqui embaixo, observem esse detalhe aqui, ó. Ele mostra o total de documentos, tá, que eu tenho nessa pasta que eu selecionei. Então, se eu estou em All Documents, no meu Mendeley eu tenho 10.947 documentos. Aqui eu selecionei um, né, de 10.000 e tralalá. E
Conforme eu vou selecionando as pastas, né, aí ele modifica lá embaixo o número. Esse número vai ser importante lá na frente, para quando a gente estiver fazendo a retirada das duplicatas e tal. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Então, fiquem de olho nessa informação aqui embaixo. A minha sumiu, não sei porquê, deve estar atualizando. Tá. Então, fiquem de olho nesse número, né, nesse numeral aqui embaixo. Aqui, vamos lá. Eu tenho aqueles recently added, recently read, e aqui as minhas pastas. Aqui está mais organizadinho. Agora, antes de entrar ali para a parte dos artigos, como que esses documentos vêm parar dentro do Mendeley? Eu falei para vocês pegarem um do seu computador, que está ali na área de trabalho, e trazer para dentro do Mendeley. Pode ser feito assim, o documento vai entrar. E aqui em cima eu tenho outras opções. Aliás, tenho várias outras opções, né? Eu vou mostrar aqui essas 4, depois eu vou mostrar dentro das bases como é que a gente faz. Então aqui, ó, nesse botãozinho aqui eu tenho Add Files, Add Folder, Watch Folder e Add Entry Manually. Add Files e Add Folder, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo da minha máquina para que eu selecione ou um conjunto de artigos ou um artigo. E aí eu transfiro para dentro do Mendeley, tá? Por aqui. Essa parte aqui, o Watch Folder, o que ele vai fazer? O Watch Folder, ele abre a parte de opções do Mendeley, e aqui, nessa aba Watch Folder, eu consigo marcar uma pasta dentro do meu computador para que ele fique vigiando essa pasta. O que ele vai fazer? Se cair qualquer PDF nessa pasta que ele está vigiando, PDF, tá? Ele já vai jogar para dentro do Mendeley e já vai linkar com a nuvem, tá? Então, se eu estiver fazendo download de vários documentos, né? Estou aqui pesquisando e fazendo download dos PDFs e tal, eu posso deixar a minha pastinha ali marcada de, sei lá, assim, pode ser dos próprios downloads mesmo da minha máquina, né? Mas tudo que cair de PDF lá, ele vai jogar para dentro do Mendeley. Então, se for no momento de pesquisa, eu posso deixar marcado. Ou posso fazer uma, né? Escrevo lá, download Mendeley, e pronto. Se caiu ali, só do Mendeley. Se for um PDF que caiu ali, ele vai jogar para dentro do Mendeley. Tá? Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Por gentileza. Então, eu ia perguntar, eu creio que não é possível, mas vou pensando nisso. Eu posso ter várias pastas e ir jogando simultaneamente e ele distribui, ou somente específica? Ou seja, neste momento eu estou pesquisando isso, vem para cá. Não é? No outro momento eu estou pesquisando outra coisa, eu tenho que ter outra pasta e ele vai distribuir para lá. Mas não simultaneamente ele distribui conforme só o que eu ansiar e pesquisar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tudo que é sobre Zika e tudo que é sobre chikungunya. Ele lança em chikungunya, lança em Zika ou somente em um, por favor. Obrigado. Sim, obrigado pela pergunta. Não, então, nessas pastas que ele está vigiando, ele não consegue jogar para uma pasta específica dentro do Mendeley, tá? Ele vai jogar para a pasta geral de All Documents. Entendi. Aí, obrigado. aqui dentro de All Documents é que eu tenho que direcionar para a pasta dentro do Mendeley. Era essa a sua dúvida ou é dentro do Mendeley já, como eu faço as pastas? Foi essa a sua dúvida, mais ou menos? Deve ter caído o áudio dele. De fato, seria assim. Eu tenho uma pasta de Zika, eu estou pesquisando Zika, ele joga em Zika. Mas daqui a pouco eu estou pesquisando chikungunya, ele joga em chikungunya. Eu não sei se ele faz isso. Eu creio que teria que ter um algoritmo mais específico. Não, ele não vai fazer isso. A minha sugestão é, na sua máquina, você já separar essas pastas, né? Então eu estou com a estratégia aqui para pesquisar a Zika, eu vou jogando para cá primeiro, né? E isso vai estar salvo no seu notebook. Posteriormente, aí você pega essa pasta e joga para dentro do Mendeley. Aí você consegue já jogar para dentro de uma pasta. Entendi, tá? obrigado. Certinho, obrigado você pela pergunta. O Joaquim está com a mão levantada. Quer falar agora? Sim. A minha pergunta é, quando a gente colocar essa pasta para vigiar, você falou que, por exemplo, se eu pegar um artigo já de uma base de dados, vem todos os metadados.
E se eu tiver que colocar o PDF, por exemplo, um artigo escaneado, eu tenho que colocar esses metadados. Se eu coloco a pasta para vigiar e coloco um PDF lá, como é que esses metadados vão subir para o Mendeley? Eu tenho como depois achar, porque aí o Mendeley vai me avisar que está precisando preencher esses metadados, mesmo sendo uma pasta vigiada. Como é que eu modifico os metadados depois? Porque eu acho que possivelmente vai ter esse problema depois de metadados numa pasta vigiada e eu colocar, porque geralmente quando a gente baixa vem um monte de número o nome do artigo, e aí talvez isso dificultaria a pasta vigiada. Tem uma solução para isso ou ainda não? Como é que procede? Não, então, nesse processo que ele vai jogando para dentro do Mendeley, não tem o que fazer. Ele vai, o PDF, com os dados que ele possui, né? Se ele possuir os dados já completos, né, os metadados completos, ele vem completo. Mas se ele não possuir, se for um PDF que você digitalizou, por exemplo, ele vem com tudo em branco, né? E aí, dentro do Mendeley, a gente consegue editar isso. Dá um trabalhinho, mas, né, em um dia você resolve e já organiza a sua biblioteca. Vale a pena também. Beleza? Era isso? Respondido? Eu não sei se vocês estavam me vendo, acho que não, né? Vocês estavam vendo a tela do Mendeley e estão só me ouvindo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o Mendeley. Por exemplo, eu poderia usar os caracteres lógicos para fazer buscas. Não sei se eu estou avançando demais na fala, não? Não, tudo bem. And, or, etc. Isso. O Mendeley, ele não é indicado para uma sistematização de levantamento. Então, é assim, ele faz até busca em artigos, né? Lá no Mendeley Online, né? Tem como você buscar por artigos. Mas é em um conjunto de documentos que não é exatamente para um levantamento sistemático. Ele não é uma base de pesquisa, né? Então, não seria interessante. Mas espera aí, a sua pergunta foi para pesquisar nos documentos que já estão dentro do Mendeley? Fora do Mendeley. Os documentos fora do Mendeley. Como se fosse fazer uma busca mesmo, não é? Ah, sim, Mas dentro do Mendeley, com estrutura... certeza deve dar para fazer, não é? Sim, assim, esse tipo de busca é indicado em outras bases, né? No Mendeley, ele não tem isso como finalidade. Então, eu acho que ele até aceita o operador booleano lá. Mas eu não indico para nenhuma sistematização, nesse caso, né? Sugiro que eu fiz um teste e não deu certo, por isso que eu estou perguntando. Ah, tá, não, perfeito. Você fez o teste nessa caixinha de busca do Mendeley aqui em cima? Sim. Ah, perfeito. Essa é para buscar dentro dos documentos do Mendeley. Tá. E aquela que no desktop, no Mendeley Desktop, funciona? Qual é a forma de procedimento? Ou é mesmo ou é diferente? Não, aqui ele tem alguns filtros aqui, né? De busca por autor, pelo título, pelo nome da publicação, pelo ano e pelas notas. Eu vou chegar lá. Mas aqui é uma pesquisa só nos documentos que estão dentro do seu Mendeley, né? Gratidão. Então tem algumas estratégias para poder agilizar. Mas os operadores booleanos eu acho que ele não pega por aqui não, tá? Obrigado. Por nada, obrigado a você. Então, temos essa watch folder e temos essa aqui, ó, Add Entry Manually. O que é isso aqui? Nessa opção, a gente volta lá nos anos 80. Eu tenho uma estrutura de preenchimento dos campos. Então, primeiro eu seleciono o tipo de documento. Tá? O tipo de documento ele é importante porque ele vai modificar os campos de preenchimento. Ó. Então, livro, eu tenho título, autor, ano, página. Quando eu pego um artigo, ó, ele tem autor, o nome do journal, o ano, o volume e assim por diante. Tá? Então, isso aqui vai definir como que eu vou fazer esse preenchimento. Para que vai servir isso? Vai servir, às vezes, para um livro que eu tenho em casa, em formato físico, não tem ele em PDF, mas eu quero referenciá-lo. Né? Eu quero colocá-lo aqui como lido, fazer notas nele, colocar ele em alguma pasta, né, para eu saber que eu li aquele material. Então, eu posso inserir aqui. Tá? Não é muito utilizado, é mais em caso, assim, assim, bastante pontual, mas existe essa possibilidade. Certo? Temos essas 4 formas dentro do próprio Mendeley e temos as formas
dentro das bases, que é interessante agora também. Vou compartilhar com vocês as bases aqui. Cadê? Só um minutinho. Uai. Eu vou pegar como exemplo a PubMed e a BVS, que acredito que seja bastante usada por vocês. Mas, lembrando, essa sistematização que eu vou mostrar aqui, ela vai funcionar para a maioria das outras bases de dados, tá? Então, é importante a gente ver como que ela funciona nessas duas aqui, por mais que vocês não vão... assim, não vão fazer uso dela agora, né? Mas pode servir para outras bases. E temos algumas bases que não aceitam esse tipo de interação, digamos, né? Elas não deixam que nós façamos essa exportação das referências, tá? Mas são, assim, bastante específicas, né? O catálogo de tese da CAPES não permite, e algumas outras aí. A UAI eu sei que não permite também. Mas isso a gente verifica antes, né? Se a minha pesquisa exige que eu tenha essa listagem, eu já vejo isso antes na base. Se ela não tiver, eu já deixo para lá, né? Já não faço uso dela. Então aqui, gente, eu trouxe uma pesquisa simples, né? Fiz alguns testes e eu me baseei num grupo de pesquisa. Troquei aqui algumas coisas para não ficar exatamente igual, né? Fiz a pesquisa aqui, eu estou na PubMed, e vieram 105 resultados. Aqui tem esse botão aqui, ó, Send To, né? Poderia ser o Save também, mas nesse caso essa opção está no Send To, né? Em outra base isso vai estar descrito de outra forma. Mas quer dizer, quando estiver numa base, procure sempre no cabeçalho, depois da busca, que pode ter uma opçãozinha, ou de salvar ou de enviar, que vai ter essa opção do gerenciador de referência. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Send To Citation Manager. Aí eu seleciono todos os resultados, ou só os resultados dessa página, né? Coloco todos os resultados, que são 105, e aqui ele vai criar um arquivo. No meu caso já está criado, ele já está aqui embaixo, ó, PubMed, né? Ele já está aqui. E daqui eu jogo para dentro do Mendeley. Como que eu faço? Eu vou localizar só um minutinho. Aliás, já vou aproveitar e explicar aqui. Aqui, ó, eu coloquei estratégia 1, estratégia 2. Eu criei essas duas pastas. Como que eu... Opa, perdão. Perdão, eu fui para a tela do Mendeley e acabei conversando e não mostrei o Mendeley. Aqui, pronto. Dentro do Mendeley, o que eu fiz? No de vocês, isso aqui vai estar em branco aqui na esquerda, né? Sem nenhuma pasta. E aqui embaixo eu tenho essa parte aqui, ó, Create Folder. E aqui eu crio uma pasta, tá? Nesse caso, eu já criei essa aqui, ó. Eu tenho a pasta Estratégia 1 e a pasta Estratégia 2. O que eu fiz aqui? E aí é uma sugestão para os pesquisadores, né? Vocês criam uma estratégia de pesquisa com os operadores booleanos, como o José Carlos trouxe para a gente aí. Criou aquela estratégia, marca ela ou como estratégia 1 ou como estratégia 2. Aqui nessa pasta, né? Vocês podem nomear como vocês quiserem. E dentro dessa pasta, deixa eu simular aqui de novo. Vou fazer aqui, ó. Estratégia 3, por exemplo. Aí ela vem para cá, ó. E dentro dela eu crio subpastas, ó. New Folder. Aqui, ó, cliquei com o botão direito. New Folder. Aí eu trago, eu vou fazer a pesquisa na PubMed. Coloco aqui. Nessa estratégia eu também vou jogar na BVS. Posso colocar aqui. Tá? Nessa estratégia eu vou colocar na Web of Science. Coloco aqui. Tá? Então o que eu tenho? Eu vou ter aqui essa estratégia geral, inicial, né? Ou sobre dengue, zika, chikungunya, que eu sempre uso de exemplo também, né? Eu até achei interessante o nosso colega trazer esse mesmo tema.
Posso colocar, deixo aqui. E aí, essa estratégia eu vou experimentar dentro dessas bases de dados. Então, eu vou voltar lá para a base de dados, aqui, e vou refazer tudo lá na BVS para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Pronto, eu estou aqui na PubMed, né? Coloquei a minha estratégia, fiz a pesquisa, 105 resultados. De novo, send to Citation Manager. Todos os resultados. Create file, ele vai criar um arquivo. Ó. Criou um arquivo aqui, tá? Que tem um pedaço da minha estratégia e está indicando que é da PubMed. Aí eu posso pegar ele aqui, né, na minha pasta mesmo e arrastar para dentro do Mendeley, tá? Posso pegar daqui mesmo esse arquivo direto para dentro do Mendeley e ele vai abrir lá, né? Para vocês eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu tenho que mudar de tela, mas eu consigo abrir ele dentro do Mendeley. E na BVS a mesma coisa, tá? Na BVS, ó, eu coloquei a minha estratégia de pesquisa, fiz a pesquisa. Nesse caso, eu tive 1.405 resultados. E aí, ó, observe, aqui no cabeçalho não tem, mas aqui do lado, ó, é enviar resultados. Aqui eu tenho. Aí eu tenho exportar, imprimir, etc. Deve ser no exportar. Ó, exportar tem, ó, RIS. Reference Manager, ProSite, EndNote, beleza, é isso aqui. O Mendeley aceita o RIS, aí eu posso criar um só dessa página, só das referências que eu selecionei, no caso foi 0, ou todas as referências do meu resultado. Seleciono aqui todas, ele vai gerar um arquivo. Nesse caso vai ser maior, eu não vou clicar não, mas ele gera, tá? Que foi esse aqui que eu já havia criado. E aí a mesma coisa, eu jogo ele para dentro do Mendeley. Quando eu abro ele dentro do Mendeley, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Agora o Mendeley, vamos lá. Dentro do Mendeley, eu vou usar de exemplo essa aqui, ó. Eu tô nessa pasta geral chamada Estratégia 3, mas eu fiz a pesquisa na PubMed. Então eu tenho que clicar aqui para ele estar na tela da PubMed. Tá? Se eu colocar aqui, ele vai jogar na geral, que tem essas 3 subpastas. Então, se eu estou na PubMed, eu tenho que entrar aqui para jogar esse arquivo aqui dentro. Então, ó, quer ver? Eu vou puxar ele aqui. Esse não. Aqui. Pronto. Abri aqui a minha pasta com os arquivos. E vou pegar o da PubMed aqui. Eu acho que era esse. E, ó, joguei para dentro do Mendeley. Ó. Tá vendo que aqui embaixo a barrinha dele está sendo carregada. Tá? E ele já retira algumas duplicatas da minha biblioteca. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Marcelo, é porque nós não conseguimos ver a sua tela do arrastar. O Sim. Arrastar, quando você se refere, é literalmente ao pé da letra. Arrastar o arquivo que eu posso colocar na pastinha do PubMed. Isso, exatamente. Eu posso abrir a minha pasta dos downloads ou colocar esse arquivo dentro do meu desktop, né? Dentro da minha área de trabalho, né? E aí eu pego aquele arquivo com o mouse literalmente e arrasto para dentro do Mendeley, tá? Esse arquivo ele vem com o nome .nbib. Então é só eu jogar dentro do Mendeley que ele já vai abrir. Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem essas referências chegando. Aqui, ó. Ele está baixando, vai demorar um pouquinho, porque é um arquivo grande, mas está vindo. Aí, ó, chegou. Todos esses estão dentro dessa subpasta PubMed. Se eu clicar em BVS, vai estar vazio. Web of Science vai estar vazio. Aqui na PubMed, eu selecionei um, ó. Ele trouxe 719 documentos. Eu não lembro se estava isso lá, deixa eu ver. Porque ele já deve ter... Não, esse é um outro arquivo. Bom, esse é um arquivo antigo de outro teste que eu fiz. Mas só para mostrar para vocês que ele vem para cá, tá? E aqui, quando eu clico em Estratégia 3, por exemplo, que é a pasta maior, ele mostra a união dessas 3, tá? Eu vou apagar essa Estratégia 3 e vou passar para a pasta da Estratégia 2, só para mostrar para vocês como isso aqui funciona. Aqui, ó, deletei e removeu tudo, beleza.
Estratégia 2, ela já está completinha. Eu fiz a pesquisa lá na BVS, né? Tive o resultado, fiz na PubMed, tive o resultado. Observem aqui, na PubMed, temos 105 documentos. Na BVS, eu tenho 1.405 documentos. Um número bem maior. Quando eu pego aqui Estratégia 2, ele traz a soma desses documentos, tá? Mas ainda tem as duplicatas. Eu vou falar sobre isso já já. Bom, eu tenho aqui as 105 da PubMed. E eu preciso visualizar agora se existem duplicatas desses documentos, né? Isso faz parte da metodologia. Fiz o levantamento, vou verificar se tem duplicata. Aqui em cima eu tenho várias outras ferramentinhas. E aqui em Tools eu tenho Check for Duplicates. Aí eu clico aqui, ó. Quando eu der esse comando, ele vai agir dentro da pasta que eu estou trabalhando aqui. Então, se eu estou dentro da pasta da PubMed, ele vai fazer essa varredura dentro da pasta da PubMed. E aqui ele deu, ó, No Duplicates Found in PubMed. Então, legal, não tenho duplicata, posso trabalhar com isso aqui direto, tá? Na BVS, eu vou fazer o teste aqui. Tools, Check for Duplicates. Na BVS, ó, eu tenho 4 suspeitas de duplicidade. Por que que eu digo suspeitas? Porque nós podemos ter materiais que possuem um título muito próximo ou título igual, um resumo também que bata 98%, porque eu posso ter o mesmo método, o mesmo meio, e às vezes ele foi aplicado em uma outra cidade, por exemplo. Então pode ter uma diferença pequena lá, tá? Aqui na direita, ele traz a porcentagem, né, da similaridade desses arquivos. Quais são esses arquivos? Aqui, quando eu clicar 2 vezes, ele traz esses arquivos aqui embaixo. Então, o Mendeley está me sugerindo que esses 2 arquivos em preto sejam mesclados e vire esse arquivo aqui de cima. Então, aqui eu tenho a oportunidade de verificar um por um. Quando eu clicar aqui na direita ele traz os dados de descrição. Cliquei no outro, ele traz os dados de descrição. Tá vendo que nesse aqui... Opa, peraí. Nesse aqui, nesse segundo registro, eu não tenho os dados de journal, volume, issue e pages. E nesse aqui eu tenho. O ano é o mesmo. O abstract parece ser o mesmo. Tá? Se eu verifiquei que é o mesmo material, aí eu venho aqui em cima, ó, Merge Documents. Ou se eu verifiquei que não é o mesmo material, eu marco como Not a Duplicate. Tá? Nesse caso, é o mesmo material, eu vou marcar aqui. Agora, antes disso, peraí, vamos voltar aqui na BVS. Eu estou com 1.405 documentos. Quando eu fizer essa limpeza, então lá no meu trabalho vai ter, ó, fiz a pesquisa com a estratégia tal, dentro da BVS tive 1.405 documentos. Eliminando as duplicatas, né, fiquei com X documentos. Aqui então, esse primeiro eu vou confirm merge aqui, só para ele, ó. Aí eu cliquei, confirmei o merge, aquele documento sumiu da minha biblioteca aqui. Tá? Esse aqui, mesma coisa, ele vai trazer, ó, temos 2 documentos, né? Alguns pontos batem, outros não. Ó, tem uma diferença do ano, ó, esse está 2020 e esse está 2019. E tem uma diferença no... um está Neurophysiologic e o outro está Neurophysiological. Gene Expression. Então tem essas diferenças, né? Eu não sei, né? Eu não marcaria como duplicar. Eu vou marcar só para ele sumir daqui e a gente continuar. Eu vou sumir com todos. Tá? Marcelo, tem algumas perguntas aqui no chat. Pela ordem, o José Carlos e na sequência o Joaquim, por favor. Perfeito. Pois não? Dou a palavra ao Joaquim primeiro, depois eu falo. A minha é simples. Quando você juntou os 2 artigos, os metadados juntaram também? Por exemplo, porque tinha um que não tinha o metadado do outro, e aí, por exemplo, junta também ou não? Prevalece de um, junta? Só isso.
Junta nesse sentido. Ele vai deixar, assim, ele vai deixar um deles mais à frente. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui, ó. Bom, esse mesmo que tem a diferença do ano, né? Olha lá. Ele vai sugerir esse aqui, ó. Ele vai sugerir esse aqui como ano de 2020, tá? Então, assim, aqui eu tenho os dois dados. Então é isso, ó. Eu posso escolher aquele que é mais completo em termos de informações para mim, Marcelo, caso eu esteja na pesquisa. Você mostrou 2 de yoga, não é? Um era mais completo que o outro. Eu posso escolher qual deles vai ficar ou não? Sim. Você tem como escolher também, tá? Mas bom, deixa eu ver. Pelos campos aqui você consegue selecionar quais que você quer manter, né? E aqui também você consegue alterar qualquer um desses campos. Assim, manualmente eu consigo alterar, né? Assim, mesmo depois de confirmar a mesclagem deles, tá? Então, nesse caso, a sugestão que o Mendeley traz é essa do cabeçalho, a primeira, né? E os outros dois que aparecem aqui são os artigos que ele encontrou como duplicatas, como possíveis duplicatas. Aí eu venho aqui, confirmo merge, ele some. E aí ele vai... assim, ele mesmo já seleciona os dados que vão prevalecer, mas a gente pode selecionar isso manualmente por aqui também, tá? Eu nunca fiz uso disso, eu não sei se a seleção aqui, nessa caixinha, né, assim, qual que ele vai subir ou não. Eu nunca cheguei nesse ponto, na verdade. Assim, nenhum pesquisador me trouxe essa dúvida. Agora vocês trouxeram, eu vou descobrir isso para a próxima. Tá? Aqui, então, de novo, eu vou confirmar aqui. E esse aqui também traz 2 aqui. Tem só uma diferença aqui no título. Ok, venho no primeiro, confirmo. Pronto. Aí ele está indicando que agora não temos duplicatas nesse arquivo da BVS. Tá? Lembrando, uma bobagemzinha que acontece sempre, né? Quando eu faço essa seleção ou outras pesquisas aqui dentro do meu Mendeley, ele fica com essa caixinha colorida aqui, tá? E aí eu tenho que fechar para desativar aquela opção, porque ele ainda está buscando duplicatas, por exemplo, né? No meu arquivo da BVS. Então eu tenho que fechar aqui, ó. Aí eu fechei, aí ele está no geral da BVS meu. Beleza, agora eu estou visualizando todos. Então, a BVS agora tem 1.401 documentos. Aqueles 4 foram excluídos. A gente tinha 4 suspeitas de duplicidade, então eu marquei todos, né, para que fossem mesclados e pronto. Né? Eram 8, virou 4, então tenho 1.401, certo? E, ó, 1.401 com 1.005, né? Pode ser que eu tenha duplicatas nesse arquivo da BVS e duplicatas no arquivo da PubMed. Provavelmente eu tenho. Agora, quando eu fiz a pesquisa de duplicatas dentro do arquivo da BVS, ele não olhou da PubMed, ele olhou só esse que está disposto aqui no meio. Agora, para o meu trabalho, como que eu vou verificar as duplicatas de todo esse conjunto de documentos da BVS e da PubMed juntos? Aí eu venho aqui, ó, estratégia 2. Aí eu venho na raiz das minhas pastas, né? Quando eu clico aqui, eu estou visualizando 1.437 documentos, tá? 1.437. Se eu somar 1.401 com 105, dá mais. Ou seja, aqui ele já está indicando que tem duplicatas. Quando eu estou em estratégia 2, então, eu venho aqui, ó, Tools, Check for Duplicates. Agora ele está buscando as duplicatas, possíveis duplicatas que eu tenho entre a BVS, entre os arquivos da BVS e os arquivos da PubMed. Então ele trouxe aqui 3, ó. Ah, não, ele trouxe só um. Então ele trouxe só um, beleza. E aqui eu venho e confirmo a mesclagem, tá? Pediria licença. Posso? Claro, por favor. Marcelo, há pouco, porque eu estou um pouquinho lá atrás ainda, quando você trouxe
o arquivo BVS e o PubMed para dentro das pastas respectivas, você pegou aquele que você tinha baixado no final da tela, foi isso? Isso. Tá, você jogou Exato. para dentro e ele cai lá dentro, é porque é um ponto RIS, não é? Isso, exatamente. É um ponto RIS e o outro é um ponto BIB. Pronto, muito obrigado. Não, por nada. É... E aí, ali naquele conjunto, eu consegui retirar essas duplicatas, tá? Agora, eu tô com algum problema aqui no meu de sincronia, porque eu tava com um arquivo maior também, ele não sincronizou direito. Mas essa função, ela vai dessa forma. Eu separo, eu faço uma pasta e crio subpastas para eu trabalhar os artigos, né? Para eu trabalhar as minhas referências dentro dessas subpastas, tá? E Marcelo, depois aqui na raiz eu consigo visualizar. Pois não? desculpe interromper. Natália Silveira está perguntando o seguinte: se você pode mostrar novamente onde clica para ver os arquivos duplicados. Ah, perfeito, Natália. Vamos lá. Bom, quando eu selecionar a opção de ver duplicatas, o Mendeley vai fazer a busca nas duplicatas do que estiver selecionado aqui, ó. Então é importante que eu selecione a pasta certa que eu quero visualizar as duplicatas. Primeiro eu tenho que ir nesses conjuntos menores, né, para depois buscar no conjunto maior, por exemplo. E aonde que eu vou? Eu estou aqui na BVS, eu venho aqui em cima, Tools, Check for Duplicates, tá? O meu caminho vai ser esse, Marcelo, por eu ali. entendi o que está acontecendo. Não está aparecendo para nós o check duplicates. Quando aparece em Tools, você clica em Tools, mas para nós não aparece. É porque parece que deve ter um delay, me parece. Isso. Olha. Pode ser, Aí, quando você então... clica no Tools, a pessoa aqui, nós do outro lado, não conseguimos ver o que aparece na cascata. Ah, meu Deus do céu. Então ele tá... Ah, tá. Mas a É porque Natália abre aquela ela já janelinha. pegou. Oi? A Natália está dizendo aqui que ela já entendi, que é o mesmo problema que eu acabei de identificar agora. Ela diz aqui, isso não aparece, mas ela conseguiu entender. Muito obrigada. Vai fazer um pull down, vai cair uma cascata e você vai ter uma opção check duplicate. É isso? Isso, exato. Mas é importante eu saber porque eu estou conversando com... É assim, como se vocês estivessem vendo a cascata, né? Nós estamos vendo a cascata do menu. É verdade, é verdade. Eu não sabia, para mim essa cascata aparecia, tá dentro do Mendeley, né? Enfim, tem que ficar atento a isso. Então, assim, algumas outras talvez não apareçam também. Quando eu clico com o botão direito em um artigo aqui, ó, tá mostrando a cascata para vocês? Também não. Também não. Nossa, Então tem muita opção aí. O artigo Mas que aparece na margem direita, aparece o detalhamento do artigo. isso. Não, Aparece. mas aqui nele, ó, clicando com o botão direito aqui do mouse, ele mostra as opções que eu tenho em cima desse artigo. Mas são algumas bobagens, né? Mas só para eu ter noção do que ele está transmitindo ou não. Então ele não está transmitindo. É bom saber. Aqui nas pastas também, né? Quando eu vou criar uma pasta, eu clico com o botão direito aqui na pasta. Aí eu tenho Related Documents, que é uma opção de busca, mas não, assim, não façam uso disso. Depois eu explico o que é. Eu tenho o, o Rename Folder, que é para colocar um nome novo nessa pasta. Eu tenho o Remove Folder para deletar. Eu tenho Settings desta pasta e tenho New Folder e New Group. Aí, quando eu clico com o botão direito, eu tenho que ir lá em New Folder para criar essa subpasta. Tá? Isso é importante. Estou explicando de novo porque vocês não viram a cascata que eu estava vendo. Então, esse é o caminho. Tá? Eu crio as subpastas, trabalho com elas ali e aí faço essa seleção interna. Nesse caso, eu estou trabalhando com materiais que vieram redondinhos de base de dados boas, né? Porque já vem com esses metadados aqui da direita, os detalhes já vêm completinhos. Pode acontecer, né, de outra base de dados vir com metadados faltantes. Eu vou pegar, acho que na PubMed eu tenho alguns, com alguns metadados faltantes. Quer ver? Esse aqui, não. Esse aqui tá ok. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Porque eu vi alguns lá nas duplicatas, né, indicado.
que estavam faltando alguns campos. Bom, talvez esse aqui, ó. Peguei esse aqui como exemplo, deixa eu ver aqui para baixo. Legal. Vamos agora conversar sobre esses detalhes aqui. Acabou que eu entrei nessa parte da pesquisa e esqueci de falar alguns detalhes, né? Vamos lá. Os detalhes do documento, ele traz aqui o tipo de documento, como eu havia mostrado naquela outra parte para inserir, né? O tipo de documento vai definir os campos que ele traz de descrição. Tá? Nesse caso, é um artigo, então ele tem esses campos aqui para descrição. Se fosse um livro, seriam outros campos. Agora, ponto importante, aqui embaixo, e aí respondendo à pergunta do nosso outro colega lá, eu tenho alguns auxílios para preencher esses campos, né? Aqui nesse Catalog IDs, eu tenho os números de identificação desses artigos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o DOI. E aqui no final do DOI eu tenho uma lupa. O que ele vai fazer? Se eu clicar nessa lupa, ele vai buscar pelos dados de descrição desse documento. E aí ele pode preencher, completar isso aqui para mim. Vamos fazer um teste com esse aqui, ó. Esse aqui, ele está faltando volume e issue. Pode ser que não tenha, mas vamos ver aqui, ó. Eu vim aqui no DOI, apertei na lupa, ele está buscando. Realmente esse aqui não tem volume nem issue. Mas eu, né, enfim, poderia fazer um teste, né? Eu posso deletar aqui, ó. Né? Vou deletar tudo aqui, ó. Tirei alguns autores, tirei o journal, vou tirar o ano. Vamos supor que ele tivesse vindo assim, eu venho aqui, clico, e ele me traz os dados completos. Tá? E isso aí, ó, ele até preencheu aqui agora, 2020, o nome do periódico. Isso eu posso fazer com qualquer outro artigo. Aqui eu não sei se eu vou ter outro com algum problema grave. Acho que ele eliminou mesmo o que apareceu na duplicata lá e pronto. Tá? Mas, se o material tiver esses identificadores aqui, com a lupa, eu posso clicar e ele vai me trazer mais dados, né? Ou vai completar os dados que estão faltando. Nesse caso, ele trouxe até um link aqui, ó, a URL do material, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Sim, vamos falar um pouquinho aqui dessa parte de cima, que tem as cascatas, né? Deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês isso aqui. Tá, eu vou na cascata do View, aqui, ó. View aqui em cima. Eu tenho as opções de visualizar a minha biblioteca como citação ou como tabela. Tá? Quando eu clicar nesse View aí, ele vai me mostrar essas opções. E logo embaixo eu vou ter o estilo de citação que eu quero. Essa parte é super interessante. Eu não vou conseguir mostrar ela toda, mas aqui eu vou explicar para vocês. Então, eu posso visualizar a minha biblioteca como citação. Ó, cliquei aqui como citação. Ele trouxe as minhas referências em formato de citação. Tem algumas coisas erradas aqui, né? Com algumas entradas bagunçadas, ó. Deixa eu ver se esse aqui até tem algum identificador. Tem não, né? Não, não tem nenhum. E aí ele trouxe no formato de citação. Deixa eu pegar algum aqui que está mais bonitinho. O meu Mendeley, ele é bagunçado, que eu sempre uso ele em treinamento, né? Eu acho que esse aqui está melhor. Então, aí ele traz o formato de citação daquele material. E aqui eu consigo também colocar como tabela. Eu prefiro visualizar em formato de tabela, tá? Fica mais limpinho, fica mais fácil de identificar. Por que ele está trazendo os meus sem autor? Bom, eu estou em todos os eu estou na pasta todos os documentos, então aqui pode ser algum arquivo que eu baixei em outra oportunidade e veio todo furado, né? Vou voltar para cá. E nesse view, eu tenho o Citation Style, que é o estilo de citação que ele vai ou mostrar aqui, ou que eu vou conseguir produzir a citação lá na frente, que é uma parte muito interessante. Mas eu vou pedir paciência para vocês, porque eu não vou conseguir mostrar nem as abas e nem o Word, porque eu não tenho Word nesse computador. Ele não permite eu fazer o link, né? E mesmo se eu tivesse, ele não ia mostrar a aba, né? Mas enfim. Bom,
quando eu defino o formato de citação, nessa outra aba aqui chamada Tools, eu tenho esse MS Word Plugin, tá? Clicando em Tools aí, ó, eu tenho uma primeira opção para, enfim, essa Invite Colleagues. Eu tenho a segunda opção, Install Web Importer. A terceira opção, Install MS Word Plugin. A quarta opção, Check for Duplicates. E a quinta, de Options. Nessa aí, do Install MS Word Plugin, quem tiver o Word na máquina já pode instalar, né? Ele vai instalar um plugin no Word de vocês. E aí, ali, a partir desse plugin, eu consigo produzir as citações diretas ou indiretas, e ele gera também a minha lista de referências embaixo. Isso é muito mágico. Agora, eu não sei como eu vou mostrar para vocês isso aqui. Você podia repetir devagarinho, Marcelo? Sim. Não consegui acompanhar, obrigado. Perfeito. Bom, eu venho em Tools, clico aqui, ele vai abrir a cascata. Aí, a terceira opção chama Install MS Word Plugin. É um plugin que ele vai colocar dentro do seu Microsoft Word. Ele vai instalar, vai pedir autorização, vai fazer a instalação. Tá? Se o seu Word já estiver aberto, ele vai pedir para você fechar o Word e fazer esse procedimento. Tá? Deixa eu voltar para cá. Obrigado. Por nada. Feito esse procedimento, dentro do seu Word, lá em cima, tem uma barra escrita referências. Quando você clicar nessa barra referências dentro do Word, você vai ter lá o Mendeley Site-O-Matic. Né? Vai ter uma janelinha. Essa janelinha que vai permitir você adicionar referências. Eu gostaria de mostrar para vocês, mas não vou poder. Mas ali vocês conseguem até assim, puxar algum tutorial no YouTube rapidinho que mostra como gerar essas entradas, essas citações e a lista de referências por lá, tá? Qualquer dúvida com isso, pode me chamar no chat da BCE à tarde, certo? Ou mandar por e-mail. Aí eu respondo, mando um print para vocês dessa janela, desse passo a passo, né? Mostrando como isso é feito. Mas é uma funcionalidade muito importante, principalmente para quem está fazendo TCC e tal, para poder citar esse material, né? Deixa eu ver aqui se tem outra. Ah, sim, outra parte importante também. Deixa eu compartilhar o Mendeley de novo com vocês. Até agora no Mendeley a gente falou das entradas referenciais, correto? Eu vou pegar agora um arquivo em PDF que eu tenho aqui, qualquer um. Deixa eu pegar de alguma pasta aqui. Pronto. Peguei aqui uma pasta minha, tem um artigo do David Ausubel. E olha só, como que eu sei que aqui tem um PDF? Ele tem aqui os dados de autor, título, e aqui na esquerda eu tenho essa estrelinha, que é de favoritos, essa bolinha, que é marcando como lido ou não lido. Então, olha só. Quando essa bolinha está grande, ó, cliquei nela aqui, ela ficou grande. Ela está marcada como não lida, né? Eu posso clicar, ela vai ficar pequenininha e ele está marcado como lido. Isso aqui é um controle de leitura meu. É legal. Mas ele ativa também automaticamente quando eu leio o PDF. Se eu abrir o PDF para leitura e rolar algumas páginas, ele vai marcar essa bolinha também como lida, tá? E aqui ele mostra o arquivo que eu tenho anexado a essa entrada referencial. Nesse caso, ele está com o símbolo do PDF. Por quê? Eu tenho um PDF linkado a essa entrada referencial do Ausubel. Aonde eu vejo esse arquivo? Aqui na direita, em detalhes, eu tenho a descrição desse material. E lá embaixo eu tenho o Catalog ID desse material. E aqui, mais embaixo, eu tenho Files. E aí eu tenho o PDF do Ausubel desse artigo que eu anexei a essa entrada referencial. E aqui nesse Add File, eu posso adicionar qualquer arquivo a essa referência, tá? Então, se eu fiz uma apresentação de slide desse material, um banner, eu posso anexar aqui. Eu não indico porque ele tem uma limitação de tamanho de PDFs, né? Então, se eu encher esse negócio com foto, com PowerPoint, ele vai ficar pesado e posso chegar no limite mais rápido.
Então, deixa ele só para PDF. O limite de tamanho para a versão free é de 2 GB. Então, dá para usar bem. Dá para um mestrado, um doutorado aí, tranquilo, né? Mas com esse uso aí, mais correto, né? Mais sóbrio, digamos. Então, aqui eu posso adicionar qualquer documento a essa entrada referencial. Nesse caso, tem um PDF. E quando eu clicar 2 vezes nesse arquivo aqui, ó, nessa minha entrada, ele vai abrir o PDF. Abrir o PDF do artigo que eu tinha separado. Neste PDF, aqui, observe que eu continuo com os detalhes abertos, né? E aqui eu consigo fazer a leitura do PDF. E é uma leitura, é uma estrutura de leitura bastante interessante, porque eu posso fazer marcações nesse PDF. Observe aqui em cima no cabeçalho do Mendeley, quando eu saí da minha biblioteca aqui, ó, e cliquei 2 vezes no artigo, esses botões de cima se modificaram completamente. Tá? São os botões para eu me relacionar com o meu artigo. Então aqui, ó, agora, eu estou aqui no meu artigo, fazendo a leitura do meu material. Deixa eu ver. Bom, esse aqui tem o OCR, né? O OCR é essa identificação dos caracteres. Eu consigo selecionar o texto, né? Dar um Ctrl+C, por exemplo. Então, ele tem essa opção. E aqui em cima eu tenho as ferramentas. Ó. Eu tenho essa primeira, que é de seleção textual. Essa segunda, que é o PAN, é uma mãozinha que eu posso movimentar o meu documento. Então, se é um mapa, se é um material que tem um formato diferente de uma folha A4, aqui eu consigo movimentá-lo com facilidade. E aqui eu tenho nota. Esse aqui é o meu preferido. É o que eu mais uso. Aqui eu tenho a parte de marca-texto, né? Que eu posso colorir o meu texto. E aqui eu tenho também uma opção de colorir espaços, qualquer espaço. Às vezes, assim, o texto não está em OCR, então eu posso utilizar esse aqui para colorir uma parte do meu material, né? Mas eu vou no notas aqui, que é o que eu acho mais interessante, até porque eu sou daltônico, se eu botar a cor aqui, vai virar uma farofa, então eu vou no notas. Então aqui, ó, legal, estou aqui no meu material, fazendo a leitura, e aqui eu quero fazer uma nota, né? Sei lá, aqui no primeiro parágrafo. Eu estou com nota selecionado, se eu clicar, ele vai abrir uma caixa de seleção. Provavelmente ela não está aparecendo para vocês aí, tá? Mas existe uma caixa de Está aparecendo. Oi? Está aparecendo. Está aparecendo? Ah, que bom. Então aqui, ó, eu posso colocar, né, a minha nota sobre esse trecho que eu quero, né? Ah, então eu posso, sei lá, citar isso aqui no capítulo 2. Né? Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Isso é livre, é só meu. Né? Eu não tenho, né, enfim. Isso é um tipo de nota pessoal, né? Não fica visível em outros locais. Então, eu vou deixar aí como teste. Aí, ó, tá vendo que aqui surgiu uma notinha, né? Ela fica aqui. Eu posso colocar ela aqui no canto também, né? Peraí. Posso colocar, ó, puxar ela para o canto, deixar ela ali, né? Aí eu, enfim, coloco ela como eu quiser, onde eu quiser. E posso fazer isso em outras partes do texto. Aqui, ó. Ficou ali também. Aí, se é um livro, tem 200 páginas, eu fiz isso em um capítulo. Poxa, para eu, né, chegar de novo nisso, como que eu faço? Aqui ao lado, ó, tem os detalhes e aqui, ao lado de detalhes, eu tenho notas. Quando eu clicar em notas, eu tenho 2 campos. Eu tenho notas gerais e eu tenho anotações privadas. Notas gerais são notas da entrada referencial do meu material. E anotações privadas são anotações dentro do PDF do meu artigo. Ou seja, essas notas gerais eu posso colocar em qualquer documento lá na minha biblioteca. Assim mesmo naquelas entradas que não tem PDF. Eu vou ter essa opção de notas gerais, tá? E aqui eu vou ter as anotações privadas dentro do meu material. E aqui, quando eu clicar, ele vai me levar para dentro do texto, na parte original, onde está aquela anotação. Então, aqui eu consigo
ter um texto todo marcadinho, bonitinho, posso modificar a cor da marcação também, né? E aqui eu consigo navegar dentro daquele texto. Então, se é um livro, isso aqui facilita demais, eu já sei aonde eu vou cair. E isso vai ficar aqui salvo, e fica salvo na nuvem. Tá? E essas anotações privadas também eu posso, né? Sei lá, indicação da professora Elmira, né? Para o capítulo 5. Pronto, deixa aí. Isso vai ficar salvo. Tá? E vai ficar por aqui. Né? Quando eu fechar ele e tal, isso ainda vai ficar salvo. Então aqui eu vou ter um controle de leitura e das minhas notas, e facilita muito quando eu estiver produzindo. E aí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Não, vou deixar como teste mesmo. Aqui, vamos voltar um pouquinho e aproveitar a pergunta do nosso colega aí sobre a busca aqui dentro. Eu vim aqui para todos os documentos, né? Aliás, pronto, eu vou continuar aqui. Essa caixinha de search, ela é para pesquisas dentro do meu Mendeley. Então aqui eu não estou pesquisando no Google Acadêmico ou na base da Elsevier, não, eu estou pesquisando no conjunto de documentos que eu já pré-selecionei. Muitos eu já li. Então é um controle muito importante isso aqui. Tá? E aqui em cima eu posso fazer a busca. E ele vai buscar onde? Ele vai buscar no que tiver disponível no centro da minha tela, no que estiver disposto aqui ao centro. Então, nesse caso, eu estou com essa pasta de aprendizagem significativa. Mas eu posso, né, selecionar outra pasta ou selecionar todos. Então, por exemplo, eu li sobre, sei lá, documentação na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não lembro aonde eu li, mas eu li, tá no meu Mendeley. Eu posso vir aqui no Search e digitar guerra, por exemplo. Né? Porque a Segunda Guerra, o segunda pode estar em algarismos romanos, arábicos, ou por extenso, né? Então, eu botei só guerra para a gente ver o que aparece. Então, digitei guerra, ele buscou em todos os meus documentos, em tudo. E ele busca, inclusive, dentro do PDF. Tá? Nesse caso, ele trouxe aqui primeiro alguns sobrenomes de autores, né? Aqui já temos alguma coisa aqui, lesões relacionadas à guerra, foi a partir da Segunda Guerra, temos alguma coisa aqui, é de documentação, fala aí a partir da Segunda Guerra, tem o PDF, legal. Eu posso abrir ele aqui para dar uma olhada. Quando eu abrir ele aqui, ele me mostra aqui em cima, showing match 1 de 14. Então, tem 14 ocorrências de guerra aqui. Ele está mostrando um, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. E aí eu localizei, faço a minha nota, que deve ter até aqui, né? Tem aqui nas minhas anotações, eu posso fazer uma outra nota aqui também, né? E deixo isso anotado. E esse Notas Gerais é interessante porque aqui em cima eu consigo buscar também direto, deixa eu voltar aqui na minha biblioteca. Aqui eu consigo buscar pelo autor, pelo título do material, o nome da publicação, o ano ou notas. Então, notas eu consigo chegar também. Tá? Tem uma outra ferramenta que eu já vi um grupo de pesquisa utilizando, que é aqui, dentro do documento, na descrição, aqui embaixo eu tenho tags. E aqui eu consigo colocar tags, né, que são, assim, que são palavras-chave. Aqui eu posso alterar porque tags é um campo que não vai aparecer em nenhuma referência, né? Então eu posso preencher isso aqui com as minhas tags. Então, posso colocar algumas palavras-chave aqui para eu identificar, por exemplo, um grupo de textos, né? Ou o próprio capítulo. Porque quando eu buscar aqui por uma palavra que está nessas tags, eu consigo localizar também. Ele vai me mostrar. Tá? Aqui ele está mostrando aí nos documentos os resultados para documentos que eu busquei com guerra. Então, eu tenho que dar o clear para ele apagar. Né? Beleza, sumiu.
E o que mais? Deixa eu ver se aqui em cima tem mais alguma coisinha. Sim, tem uma lembrança aqui que o Mendeley ele está desenvolvendo agora um outro sistema de citação, tá? Tem esse que eu expliquei aqui para vocês, que ele vai para dentro do Microsoft Word, tá? Tinha um grupo de pesquisa até do Estevão lá da saúde, que eles estavam com o documento Word dentro do Dropbox e eles conseguiam então fazer essa relação. Perdão, era dentro do Dropbox ou era dentro do Drive? Acho que era dentro do Drive. E eles conseguiam inserir, então, citações do Mendeley em um documento que estava dentro do Drive em formato .docx, que é o formato do Word, tá? Mas o Mendeley está para lançar um outro formato de citação online, que eu não vou precisar mais de instalar esse plugin. Eu acho que é isso, né? Penso que vai ser assim. Eu sei que o Zotero tem um já que linka com o Google Drive, mas o Zotero tem várias outras limitações, que aí o Mendeley, né, ainda está mais à frente, né? Mas acho que é uma questão de tempo, né? Como são concorrentes, né? Então acho que é uma questão de tempo do Mendeley chegar nesse ponto. E o próprio Google, ele tem um gerenciador de referência que ele trabalha com o Google Drive. Então, assim, quando eu disse lá de limitação de espaço, o Mendeley oferece 2 GB na versão free. E o gerenciador do Google, trabalhando dentro do Google Drive, oferece já, então, 15 GB de cara, né? Então, de espaço, ele já deixa o Mendeley no chinelo. Entretanto, ele custa $5 ao mês, se eu não me engano, era algo assim quando eu olhei, né? Então, assim, não dá pra gente passar, né? Nem eu tenho ele, eu não vou assinar. Continuo com o Mendeley, que é de graça, por enquanto. Então, mas é isso, essa estrutura ela é similar aos outros gerenciadores, tá? Às vezes você vai entrar num grupo de pesquisa que faz uso do EndNote, que faz uso de outro gerenciador, né? Isso vai ficar mais fácil para vocês, porque vocês já tiveram essa experiência comigo aqui no Mendeley. E eu sugiro fortemente que vocês façam uso disso no início. Quanto antes vocês iniciarem o uso do Mendeley, mais fácil fica. Por quê? Às vezes tem pesquisador que me procura lá na frente, quando ele já está com 2.000, 3.000, 4.000 artigos da revisão sistemática dele já separados, ele já começou a olhar aquilo. Eu falei, olha, agora para você aprender a usar o Mendeley e jogar esse material lá e fazer os recortes, vai te dar mais trabalho. Então, né, às vezes fica tarde demais. Então, aproveitem, né? Quem está no começo, quem está no meio, que ainda não, né, pegou todo esse material para trabalhar, já começa a usar o Mendeley, porque vocês já vão se ambientando com essa estrutura. E é bom que fica online, a gente não fica mais dependente de uma estrutura física, como o nosso notebook, né, ou um pendrive, como muita gente já perdeu pendrive na BCE, uma coisa horrorosa. O pessoal ia lá, né, às vezes, assim, plugava o pendrive no computador, ia embora, deixava o pendrive, ele sumia, eu esquecia isso em algum lugar, e o trabalho da pessoa estava ali, né? E pelo Mendeley a gente tem essa possibilidade de deixar isso tudo online. Marcelo, então façam uso dessa estrutura. Pois não, José? Com licença. Sim? Obrigado pela atenção e parabéns pela sua apresentação. Mas é porque eu estou aqui dentro do Mendeley Desktop, não é? Tem toda aquelas buscas lá em cima, não é? Papéis, pessoas, grupos. Deixa eu ver aqui mais. Só um pouquinho. Mas assim, eu não consegui fazer com que ele ficasse com a cara da sua busca. O que é que eu estou fazendo de errado? Com a cara da minha... aquele por Church, Tools, etc. Não sei. Pode ser uma versão do meu... Eu estou com ele, diz assim, pesquisa, não é? Depois Mendeley Church, mais de 100 milhões de artigos entre editores e pesquise. Mas você está no Mendeley Online?
está pelo site do Mendeley, né? Eu baixei o desktop. O desktop. Entrei pelo desktop. Mas pode ser que eu esteja errado. Assim, pode ser uma versão nova, na verdade, porque a minha versão, ela já está um pouquinho antiga. Mas ela não mudava tanto, né? Enfim. Eu acho que eu devo estar fazendo algo de errado, mas vou pesquisando aqui. De qualquer modo, eu perguntei só pela presença que está aqui. Não, tudo bem. Ele até tem um software... Lá em cima diz assim, alimentação, biblioteca, sugira, grupos, conjunto de dados, carreiras, financiamento. É isso a mesma coisa? Não. Não. Esse aí é na versão online. Engraçado. Pode ser que na nova versão do desktop eles colocaram isso, mas não sei, eu estou confuso. Eu precisaria ver sua tela agora, porque assim, eu vi que o Mendeley tem um software novo para baixar, ele chama Reference Citation Manager do Mendeley. Só que eu não consegui baixar aqui, tá? Por uma limitação do meu sistema. Pode ser esse que você baixou, mais novo. Eu vou ver se eu consigo passar a tela para você. Lá no... Não sei se cai dentro do... Lá no... Como é que se chama? No chat. No chat, vamos ver. Vou ver se aparece lá no chat. Só um pouquinho. Deu para ver? Tá carregando. Essa é a versão online. Engraçado. É porque eu baixei o desktop, não, mas eu vou... Esse aí você tá no Mendeley online. Você tá pelo site do próprio Mendeley. Tá. Tem que fazer o download. Eu já fiz o download, mas eu vou fazer de novo, não tem problema. A gente aprende. Obrigado, de qualquer modo, tá? Tá certo. Qualquer dúvida também pode chamar a gente lá no chat da BCE. Tem eu e a Larissa hoje que trabalhamos com o Mendeley na BCE, tá? Não somos muitos, mas... Tem um link direto? Tem um link direto para vocês, lá do BCE? Sim, pode chamar no próprio chat. A Larissa fica pela manhã, eu fico pela tarde. Eu devo estar entrando de férias. Aliás, eu vou entrar de férias no começo de novembro. Não muitos dias, né? Mas pode chamar no chat. Se eu tiver por aqui, eu te atendo, né? Se eu não tiver com outro atendimento, eu posso fazer o atendimento para ti, sem problema. Muito obrigado pela atenção. Não, por nada. Mas a todos que estão aqui ainda, façam uso do Mendeley bastante, tá? E aí tragam essas dúvidas depois para a gente. É importante. Eu passei a levar isso aos estudantes como uma sugestão prática mesmo. Algo assim, eu ganhei uma, né? Assim, ganhei uma garrafinha de água, eita, peraí. Assim, digamos, eu não tive nenhum incentivo do próprio Mendeley para passar isso para vocês. Eu estou passando isso como uma sugestão, como pesquisador mesmo, porque isso facilita muito esse meio de campo de vocês. Tá? Então, a gente quer que as outras pessoas cresçam. Você está fazendo isso. Parabéns, tá? A gente quer que as pessoas progridam, não sofram tanto, não é? Porque se a pessoa tem uma ferramenta limitada, o sofrimento é grande, como aquele pesquisador que lhe procurou no final da pesquisa, né? Com 4.000 artigos. Obviamente. Então, quando você faz isso, você nos ajuda também a tornar-nos melhores profissionais e pesquisadores. Parabéns pela atitude humana e espiritual. Sim, obrigado, José Carlos. É exatamente isso. Eu estou procurando melhorar e otimizar o trabalho de vocês, né? E é isso. Estamos aqui na BCE para isso também, né? Aliás, eu estou na minha casa, mas somos BCE para isso, para poder atendê-los, para poder resolver, para poder acelerar, né? Essa parte da pesquisa de vocês, que a gente sabe que é assim, que suga muito da gente, né? Que ela é demorada, ela é muito gratificante, sim, no final,
mas a gente tem muito material legal, muita ferramenta boa para poder ajudar, para poder acelerar esse processo de vocês. Obrigado novamente, professora Ana. Obrigado aos 31 presentes aí na reunião. E você também dignifica o funcionalismo público, que é tão caçado nesse país. Obrigado. É verdade, né? Ainda mais nesse momento, meu Deus do céu. Obrigado, Zé Carlos, de novo. Obrigada, E é isso. Marcelo. Muito obrigada. Chegamos num pico de quase 40 pessoas, 39, 40 pessoas. Nossa, algumas já saíram, outras caíram, mas, de fato, como a primeira aproximação para quem veio atender o nosso convite do grupo de pesquisa em relação ao uso do Mendeley, eu penso que foi muito bom. Eu também aprendi bastante. E estava aqui apanhando porque eu tentei baixar no meu... É porque eu estou usando um Apple, né? Um Mac. Vamos ver, daqui a pouco eu vou testar novamente, porque eu tenho ele lá no desktop da UNB. Mas não... E agora vamos fazer o trabalho render em casa, né? Professor, tem a gravação, não tem? Tem. Ficou gravado. O senhor depois disponibiliza, por gentileza. Obrigado. Temos a gravação, sim, José. Eu quero, inclusive, pedir aqui autorização para Marcelo, para a gente colocar essa aula pública no nosso YouTube, porque fica disponível para os estudantes e colegas também assistirem depois. E, certamente, eu queria antes, porém, pedir que quem tivesse interesse de fazer algum tipo de pergunta, quem quiser fazer uso da palavra antes de nos despedirmos, fique à vontade. Sônia Araújo. O nosso canal no YouTube, Sônia, é só você procurar Ecos UNB. Eu vou pedir aqui para as meninas, a Natália ou a Luana, colocarem aqui o link. Nós temos uma lista de presença, que óbvio que a gente só deixa para o último momento, né, Marcelo? Não, mas dá para tirar aqui, ela tira com o horário de todo mundo, né? Deixa eu tirar aqui a lista de presença do nosso ambiente, dos participantes. Eu, assim, porém, então, deixa eu baixar logo aqui a lista de presença, já está baixando. Obrigado, Érica, valeu. Muito obrigada a você, já foi baixado aqui. Eu vou parar a gravação, então. E, Marcelo, o que eu posso dizer, né? Se não, muito obrigada, um bom fim de semana.